Olá, meu amigo empreendedor, está começando agora mais um Mentalidade Empreendedora com Pedro Quintanilha e hoje eu tô aqui com ele, o gerente dos gerentes de afiliados, Giordano Narada. E aí, cara, tudo bem? Show de bola. Como é que você tá, cara? Cara, tô bem. Prazer estar aqui com você. Sabe que eu sou teu fã. Que isso, cara. Muito Que bom, bom, cara. muito Muito bom ter você aqui com a gente, falando para a audiência do Mentalidade Empreendedora, para o nosso amigo empreendedor que está ali do outro lado. E normalmente, Giordano, nas nossas entrevistas, quando a gente está fazendo um bate-papo aqui no Mentalidade, a gente começa com o nosso amigo, que é o empreendedor aqui, nesse caso você, contando um pouquinho de como você começou nesse mercado digital. Legal. Conta um pouquinho pra gente, cara, como que você começou? Bom, vamos lá. Eu comecei de uma situação um pouco complicada, né? Eu tinha falido uma empresa, a primeira empresa que eu tinha construído, né? E eu estava numa situação muito complicada, né? Eu tinha perdido dinheiro, tinha mudado de cidade por questões econômicas e acabou que deu tão errado que eu tive que fazer a coisa que eu menos gosto de fazer na minha vida, que é trabalhar para alguém, né? Eu tive que me tornar um empregado. Então eu fui trabalhar na recepção de um motel, no turno da madrugada. De um motel com M? De um motel com M, exatamente. E apesar das muitas histórias engraçadas que eu imagino. teria para contar, não foi uma experiência que eu gostei de ter. Porque por causa dessa coisa de querer empreender, de querer ser maior, né? E o que aconteceu foi que nesse período que eu fiquei um ano inteiro como recepcionista de motel, e nesse período eu fiquei ali inquieto, né? Procurando encontrar um caminho para empreender. E foi procurando, né, esse caminho e vasculhando a internet, tentando vender alguma coisa ou outra, que eu esbarrei no internet marketing. Ah, legal. Então, nas madrugadas badaladas daquele motel, Exatamente. você buscava ali formas de empreender ou formas de se restabelecer, né, como empreendedor, porque você já era um empresário, já tinha sido empresário e buscava alguma forma de rentabilizar a tua nova jornada, seria isso? Exatamente. Jornada que eu não tinha a menor ideia de qual seria, na verdade. É como, eu imagino, né? Eu nunca lutei boxe, já briguei na escola. Né? Então eu lembro de uma situação em que eu tomei uma porrada e caí. Você cai desnorteado. Né? E aconteceu isso no meu negócio, eu caí desnorteado. Então eu fiquei um ano sem saber o que eu ia fazer da vida. Fiquei ali guardado, né, nesse emprego, pensando, procurando entender o que fazer. E depois, quando estava finalizando o ano, eu falei, cara, eu tenho que me mexer, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí eu falei, eu vou me mexer, não sei o que eu vou fazer, então eu vou fazer qualquer coisa. Então, a única coisa que eu sabia é que eu tinha que fazer alguma coisa na internet. Entendi. Isso eu sabia. Tinha mas por que você tinha essa convicção? Tem que ser na internet. O que estava dentro de você quando você enxergava isso? Duas coisas, né? Primeiro, era a mobilidade. Eu queria poder ser móvel, trabalhar de onde eu quisesse. Essa foi a mesma coisa que me impulsionou a trabalhar online, né? Foi o desejo de ter flexibilidade, né? Porque uma coisa que a gente percebe muito é aquela coisa existe um movimento do menos trabalho, né? Como se o trabalho fosse uma coisa ruim, né? Como se fosse uma escravidão, mas isso é muito um pensamento proletário, né, cara? E a gente acabou se movimentando para a internet sem esse problema de querer trabalhar mais ou menos, isso não importa, né, no fim das contas, desde que a gente faça algo que faça sentido. Exato. E que nos proporcione essa mobilidade, como a gente está aqui hoje, né? Exatamente. Num dia comum, num evento, né? E fora aí das nossas cidades e tudo mais. Mas legal, cara, conta então um pouquinho mais sobre isso, cara. Então porque assim, cara, o nosso amigo empreendedor, talvez, né, alguns deles já te conheçam, talvez não, mas você hoje é uma grande referência nesse mercado, né, do marketing de afiliados, como um gerente, né, e como eu te apresentei, você hoje é um gerente de gerentes de afiliados, que é uma nova profissão no Brasil, né? Mas você começou como todo mundo começa, né?
Exatamente. Do zero. Talvez do menos zero. Do menos zero, né, cara? Do menos alguma coisa, né? Legal, cara. Então, como que foi esse momento em que você identificou essa possibilidade? Conta um pouquinho assim, como que foi isso? Você estava lá procurando na internet, de repente você achou alguma coisa? Como é que foi isso aí? Legal. Eu tenho uma cultura, eu criei uma cultura, eu descobri que eu não sou um cara de sorte. Eu não tenho sorte na vida. Então, quando eu entendi isso, eu sabia que se eu quisesse... tem uma frase que eu gosto de um cara chama Sérgio Vaz, de São Paulo, um poeta. E ele diz o seguinte: milagres acontecem quando a gente vai à luta. Legal, boa. E essa frase eu internalizei. Então, eu fiquei um tempo, como eu disse, sem saber o que fazer, e aí, de repente, eu entendi que, sabendo ou não, tinha que fazer alguma coisa. Então, eu vou fazer alguma coisa. Eu escolhi a internet por causa da mobilidade e porque todo mundo está lá. Então, eu não sei o que eu quero, mas seja lá o que for, está na internet, cara. Entendeu? Legal. Então, todo mundo está lá, o conhecimento está lá, está tudo lá. E aí, como é que eu comecei? Né? Eu pensei o seguinte, cara, então vou fazer... Eu venho já de uma história de vendas, né? Então falei, tem que vender alguma coisa. O que eu vou vender? Qualquer coisa. E aí eu pensei o seguinte, eu entrava sempre naqueles grupos do Facebook que vendem coisas, né? Eu falei, achei uma televisão que custava aí, geralmente, usada mesmo, uns R$500 por R$350. Tá. Aí eu comprei a televisão com um dinheirinho que eu tinha, que eu não podia gastar, mas contando que eu ia vender um pouquinho mais caro e ia conseguir o dinheiro de volta para continuar pagando minhas contas. Tá. E aí eu comprei naquele grupo e vendi num outro grupo, R$100 mais caro. Legal. Aí, funcionou. Eu falei, vou fazer isso de novo. Aí eu comprava TV, videogame e celular. Comecei a fazer isso, comprando e vendendo com o mesmo dinheiro, né, fazendo e vendendo aquilo ali. Só que chegou um momento, aquilo era muito local, né? Tá. Tem que vender na cidade ou na região. Eu não tinha carro, não tinha entrega, nada. né? O cara tinha que ir buscar, no tinha caso, que ir buscar, né? Depois eu consegui um carro emprestado para poder levar essas coisas, mas ainda era perto. Eu falei, cara, legal, estou começando a funcionar, mas eu quero trabalhar na internet. Na internet, Brasil, mundo. Como é que eu posso vender essas coisas no Brasil? Não posso. Então eu preciso encontrar um outro produto que eu possa vender para todo o Brasil. E aí eu fui buscando, achei uns pendrivezinhos personalizados. Legal. Falei, cara, isso aqui que eu vou vender. E comecei a vender em grupos e começou a dar certo. Então, só que aí eu fui adicionando grupos para procurar a maior quantidade de grupos possível para vender aquele negócio. Eu ganhava R$10 por cada venda que eu fazia. Fazia um trabalho manual, assim, nas horas vagas que eu tinha, que eram poucas. E aí, cara, eu acabei esbarrando em um grupo que falava sobre internet marketing por causa disso. Tá. Então, essa foi a sorte que eu não dei. Né? Você estava trabalhando, estava produzindo, exatamente, né? E aí você se deparou com esse mundo do internet marketing. Exatamente. Aí eu descobri que eu poderia vender informação, conhecimento, que me eliminava uma série de coisas, inclusive a logística, que era uma dor que eu tinha. Como é que entrega esse negócio? E aí o correio não entregava, cobra taxa, e dependendo do que era, não deixava eu entregar, e encarecia o produto. Eu vendia 3 vezes mais caro que o Mercado Livre, por exemplo, o mesmo produto. O pendrive. Exatamente. Então, o cara podia comprar por R$23, eu vendia por 50. Conseguia vender, mas uma hora ia acabar esse negócio. Descobri que eu poderia vender conhecimento e informação. Aí eu fui estudar um pouco sobre isso, descobri o mercado de afiliados e comecei a trabalhar como afiliado. Foi aí que eu comecei no internet marketing. Legal. E, cara, você então começou nesse mercado de afiliados. E eu gosto muito da forma com que você fala sobre afiliados, né? Porque eu percebo que é uma forma de quem vive, né? Não é um teórico. Né? E quando o cara é teórico, a gente percebe na fala dele que ele é um teórico. Você fala, tudo bem, aquele cara estudou lá, leu uns 5, 6 artigos sobre aquele tema e está falando. Né? Mas eu vejo que a definição que você tem do afiliado, né, como especialista em vendas, né, e o produtor como especialista em produzir e tal. Fala um pouquinho sobre essa dinâmica. Como que você enxerga isso? Bom, primeiro, o afiliado, ele na base, ele não é diferente do vendedor. Legal. Na base não é diferente do vendedor. O trabalho de afiliado é um negócio, como outros negócios.
com potencial lucrativo maior do que a média, né? Porque você pode começar um negócio com investimento, no meu caso, comecei com zero, pode começar com zero e crescer até, cara, não tem limite, tem gente faturando muito dinheiro como afiliado aí, muito mais do que grandes empresas. Aliás, eu me lembro de um episódio, acho que vale a pena contar isso. Legal. Eu estava em São Paulo, depois eu morava em Itapema, Santa Catarina, e aí eu fui para São Paulo como parte da minha meta que eu tinha, que era voltar para onde eu tinha caído, onde tinha dado tudo errado e tal. Eu queria voltar para fazer as pazes comigo mesmo, com a minha história e tal. E voltei para lá, a gente estava jantando num apartamento legal, já estava tudo bem, né? Eu e minha mulher. E aí a televisão estava ligada e estava falando da média de salários dos CEOs com pós-doutorado. Tá. E aí a gente estava comendo alguma coisa lá. Quando falou a média de salário, era tipo 22 mil reais. A minha esposa cuspiu a comida para fora. Ela falou, como que esses caras estudam tudo isso, trabalham pra cacete para ganhar só isso? Veja, a coisa mudou. Como afiliado, eu já ganhava mais do que isso. Legal. Entendeu? Como afiliado, estava começando a ser gerente de afiliados e tal, enxergando que podia crescer o mercado. Então, falando sobre o trabalho do afiliado, ele é um vendedor. É um vendedor, mas não precisa ser, na verdade. Porque nesse mercado, como o produtor de conteúdo, geralmente ele se preocupa em trabalhar oferta, em também trabalhar os argumentos de venda, esse tipo de coisa, o afiliado pode ou não ser um vendedor. Ele pode também ser um recomendador, né? Então, o afiliado recomenda alguma coisa, por exemplo, os produtos de conhecimento, de transformação, curso de inglês, por exemplo, curso de inglês online, o afiliado pode simplesmente dizer para os amigos dele, por exemplo, pessoal, eu vi essa aula aqui, gratuita, do professor fulano de tal, gostei muito, dá uma olhada. Isso já é o suficiente, geralmente, para gerar 1, 2 vendas, já gera um resultado só em recomendação. Agora, claro que existem várias outras técnicas que a gente foi estudando ao longo do tempo que vai melhorando esse resultado até um ponto de virar um negócio. Né? Legal. Exato, mas dá para começar assim. A gente, na Mentalidade Empreendedora, a gente começou, né, com o modelo de afiliados. Primeiro porque eu desejava entrar numa seara que era algo que fazia sentido com o meu propósito, com aquilo que a gente queria desenvolver, né, que era desenvolver novos empreendedores, mas naquele momento eu não tinha ainda um produto, né, consolidado, validado, um produto que... Porque a gente é muito sério com o que a gente entrega, né? Então, eu ainda não tinha essa validação plena de um produto que provocasse uma transformação naquele momento, mas eu não queria deixar de cumprir o meu propósito, deixar de cumprir aquilo que eu acreditava e de avançar, né, e gerando os recursos necessários para o negócio virar. Né? E aí a gente começou a Mentalidade Empreendedora como afiliado, escolhendo alguns produtos, conhecendo, e o meu trabalho, né, como afiliado, acho que a gente tem um pouco essa conexão, porque é bem parecido, né, a forma com que a gente escolhe quem promove e tudo mais, por conta de ter afinidade com o produto, com o produtor, conhecer, né, o que o cara está entregando para depois ofertar e para depois vender isso. Né? Mas, cara, eu queria que você falasse como que foi, então, esse próximo passo. Beleza, você se tornou um afiliado, você, né, como o Flávio, né, ele fala muito dessa questão do... para quem não sabe, o Flávio Augusto, né, nosso mentor. E o cara, ele precisa dominar o A para ele ir para o B, né? E aí ele domina o A, ele vai para o B, depois ele vai para o C, mas ele não pode desprezar o B e o A. Né? Ele precisa continuar vencendo ali. Como que você fez para fazer essa transição, para modificar, ou você vê a gerência de afiliado como a evolução do afiliado? Como que você enxerga isso? Né? E como você fez para dar esse passo? Tá, legal. Então, eu comecei do zero mesmo, como afiliado, fui aprendendo, praticando. No primeiro mês eu tive já um resultado que era tipo 60% do meu salário. Eu falei, cara, isso pode ser legal. Aí no segundo mês eu tive um péssimo resultado. Pensei, o que eu fiz de errado? Não descobri e tal. Descobri que eu tinha feito de errado. No terceiro mês, acertei de novo. Falei, beleza, já sei fazer isso. Então, pedi demissão do meu emprego. Não tem pressa fazer isso. Eu tinha, porque eu estava numa época bem tudo ou nada, assim. Eu achei...
falei, isso aqui vai funcionar, eu sei fazer, aprendi, sei fazer. E aí fui fazer. Tinha confiança. Falei, eu sei fazer isso aqui, já entendi. Agora é só eu escalar, só eu trabalhar mais. Então eu saí do emprego, eu trabalhava 8 horas por dia e fui trabalhar para mim 22 horas por dia. Deu uma migrada aí. Né? Eu não tinha preguiça, eu dormia 2 horas por noite, pelo menos 6 dias por semana eram 2 horas por noite. Aí um dia eu me deixava dormir um pouco mais. E eu tinha uma deadline, que era o seguinte... Calma aí. 22 horas por dia? 22 horas por dia. Eu me deixava dormir 2 horas por dia, não era de segunda porque eu não tinha isso mais, mas era 6 dias por semana. E tinha um dia que eu me deixava descansar. Aí eu dormia o quanto precisava, às vezes 12 horas. Era o preço que você ficou disposto a pagar para gerar o resultado que você almejava. Legal. Mas não para sempre, eu tinha um prazo para isso. Né? Sim. E o prazo era o seguinte, eu tinha seguro-desemprego. Ia durar 4 meses. Então eu tinha 4 meses para virar o jogo. Era isso ou morria. Então foi isso que eu decidi. Eu estudei, trabalhei, testei, fiz tudo o que eu precisava fazer, procurei referências, vi quem eram os melhores da área, falei, deixa eu olhar para esse cara, o que ele está fazendo, mais do que o que ele estava dizendo. O que você está fazendo, o que o melhor da minha área está fazendo. E aí eu fui observando isso, fui praticando, testando. E no 4º mês, quando eu fui sacar o meu último seguro-desemprego, eu fui rindo, porque eu tinha ganhado 7 vezes mais do que o que eu ia sacar ali. E aí eu sabia, realmente eu sei fazer isso. Então, naquele dia eu decidi, agora eu preciso transformar essa fonte de renda em um negócio. Legal. Então, primeiro, o quê? Eu quero transformar isso num negócio. Vai virar uma empresa. Legal. Como eu vou fazer isso? Foi a segunda pergunta, não a primeira. Isso é um erro que a gente comete às vezes, né? Como é que eu vou fazer isso? Não, primeiro decide o quê? Eu decidi, está decidido, vou criar uma empresa. Legal? Com isso aqui. Agora, como é que eu faço isso? Foi aí que eu comecei a pensar nessa questão do gerenciamento de afiliados, que era uma coisa que as pessoas estavam se perguntando, será que funciona, não funciona? E aí eu tive a oportunidade de testar isso num primeiro produto que eu já vendia muito bem. Né? Eu era um dos top afiliados, né, como a gente chama. Legal. Era um dos que vendiam mais. Os caras maiores vendedores desse produto. Exatamente. Eu ficava oscilando entre primeiro e segundo lugar com outro cara que hoje é meu sócio. Entendi. Pois é. E começou junto comigo também. E aí eu tive essa oportunidade de gerenciar aquele produto. Aí a gente conseguiu fazer um resultado muito legal, porque eu já tinha uma experiência também de gerenciamento de vendas. Legal. Eu apliquei parte desse conhecimento ali, parte do conhecimento da prática de afiliado e parte do conhecimento do gerenciamento de pessoas, gerenciamento de equipe de vendas. E foi aí, eu acredito, foi aí que o jogo virou. Aí eu deixei de ser... Aquilo deixou de ser uma fonte de renda e passou a ser um embrião de um modelo de negócio que 6 meses depois virou uma empresa mesmo. Boa. Então agora você está naquele estágio em que você dominou o A, e aí você foi para o B, dominou o B, né? E a gente pode dizer que agora, nessa fase, você está indo para o C. Ou você, na verdade, já bateu o martelo para ir para o C. Né? Então você já está no C. E agora o seu desafio é se manter no C, dominar o A, seguir dominando o A e seguir dominando o B, né? Dando conta disso, e se estabelecer e consolidar no C. Cara, poucas pessoas hoje, eu acho que eu não conheço, na verdade. A verdade é que eu não conheço alguém que está hoje nessa posição dentro do mercado que você está começando a ocupar, ou que você está fincando a tua bandeira, né? Como que é teu sentimento em relação a isso e quais são os desafios que você enxerga que você vai enfrentar, cara? Bom, legal. Então, eu vejo 2 coisas aí. A primeira coisa é a premissa que eu usei desde o começo, que eu continuo usando agora e que me ajudou a dominar o A, a dominar o B, e acredito que vai me ajudar a continuar seguindo aí, até o Z, quem sabe inventar novas letras. Isso aí. A questão tem uma frase que eu gosto do Steve Jobs, que ele fala o seguinte, uma definição de inovação, né? Como ele define inovação, ou definia, né? Inovar é pensar o óbvio antes de todo mundo. Então, o que eu descobri? Eu descobri que o que funciona para a maioria das coisas é o óbvio, é o simples. Então, o que eu sempre me pergunto é como simplificar isso que eu estou fazendo. É sempre o que eu me pergunto. Muito bom. Então, quando eu me deparo com um problema complexo, eu sento e falo, cara, é simples.
eu sei que pode não ser fácil, mas sempre tem um jeito de simplificar. Então, o que eu faço? Eu sento, penso, trabalho, pesquiso, até encontrar um jeito simples de fazer o que eu tenho que fazer. Legal. Então, essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é, como eu estou de frente de uma coisa nova, né, isso não existe ainda. Né? Existe porque eu estou fazendo. Né? Você está criando isso. Né? Exato. Então, está nascendo uma nova profissão, né, no mercado. Então, o gerente de afiliados. O gerente de vendas já existe há muito tempo. O gerente de afiliados não existe. Existe agora, né? A gente está criando. Tá? Tem algumas diferenças. Essas diferenças a gente já conseguiu mapear, já conseguiu testar e já sei o que é. Agora, qual que é o desafio? O desafio é fazer com que outras pessoas consigam ter os mesmos resultados que eu tenho fazendo as coisas que eu faço, ou resultados maiores, que esse é o objetivo. Então, o que eu penso é o seguinte, é outra frase que vai ficar guardada aí. O que me trouxe até aqui não me leva ao próximo nível. Tá. Eu entendi isso. Então, agora eu sei que eu tenho que jogar um outro jogo. Por conta disso, eu agradeço pelas experiências que eu tive até agora, trago tudo isso comigo, mas eu não me baseio nessas experiências para construir o próximo passo. Eu vou ter que olhar de novo, isso aqui é novo. Como é que eu simplifico isso para passar para o próximo nível? Esse é o desafio agora, simplificar um negócio que ninguém sabe o que é ainda. Né? Então, como é que eu construo isso, transformo isso numa coisa mais visível, mais tangível, mais delineável, né? O que um gerente de afiliados faz? Essa pergunta eu tenho que responder com simplicidade. Então, esse é o meu desafio agora, simplificar isso. Legal, cara, muito bom. Cara, a tua história, ela é uma história inspiradora, né? Eu te conheço já tem algum tempo, né, cara? Eu tenho o prazer, né, de ter você junto no nosso time, né, do Mentalidade Empreendedora. E tô falando isso publicamente aqui pela primeira vez, né? Tamo junto. e cara, eu acho assim muito nobre a tua causa e a tua missão. E tem uma coisa que eu também aprendi, né, com o Flávio, que eu sigo comigo, né, que é com quem é mais importante do que o que e o como. Né? Então, com quem você se relaciona, com quem você anda, com quem você faz negócios, né? É mais importante do que o projeto, do que o que vai ser desenvolvido e tudo mais. E eu percebo, né, que foi isso que meio que conectou a gente. Né? E eu sou assim grato, quero te reconhecer aqui diante do nosso amigo empreendedor aí, do Mentalidade Empreendedora. E quero pedir para você deixar uma dica, cara, para esse cara que ele já viu a oportunidade, ele já procurou a possibilidade de desenvolver negócio online, ele já está buscando desenvolver a mentalidade empreendedora dele, só que falta algo para acelerar os resultados dele. Qual a dica que você daria para ele acelerar os resultados dele, cara? Legal. Bom, é o seguinte, o medo, ele é o maior inimigo da vontade. Guarda isso, é muito importante. O medo é o maior inimigo da vontade. E a vontade é o que vai te levar onde você quer ir. Parece óbvio, e é isso que eu me esforço, né, para encontrar sempre o óbvio. E o óbvio é isso. E a vontade vai te levar onde você quer ir. Na frase já está claro isso. Agora, então, para isso você precisa vencer o medo. Então, eu adquiri uma característica ao longo do tempo que foi atacar os meus medos. Tá. Então, o que eu faço hoje? Hoje é inconsciente, mas no começo eu tive que exercitar isso como um músculo. Não é? Então, foi o seguinte, toda vez que eu tenho medo de alguma coisa, eu vou para cima daquilo. Então, hoje é inconsciente. Às vezes eu tenho que me segurar, porque às vezes é imprudente fazer certas coisas, não é? Não é para você, tipo, abandona o teu emprego agora e vai fazer uma coisa que você nem sabe o que é direito. Sim. Não. Mas primeiro você precisa entrar em ação com o medo mesmo, vencer o seu medo. Né? Então, vamos voltar. Vencer o medo e entrar em ação. Conhecimento você já tem. O Pedro aqui despeja conhecimento a rodo. Então, todo o conhecimento que você precisa para dar o primeiro passo, você já tem no Mentalidade Empreendedora. Acabou. O que você precisa fazer? Colocar em ação e errar muito rápido. Então, o que eu faço hoje, por exemplo, como afiliado?
eu continuo sendo afiliado. Sim. Né? Claro, tenho que continuar se eu quero ser um bom gerente. Para não enferrujar, né, cara? E não é só isso, porque é um negócio lucrativo. Sim. Então, a minha empresa tem 3 áreas que eu trabalho. A área de produção, a área de vendas, que é a área de afiliado, e a área de gerenciamento de afiliados. As vendas continuam e o objetivo é crescer cada vez mais ali também. E toda vez que eu vou começar uma campanha, a primeira coisa que eu quero descobrir é onde está errado. Então, eu começo a criar uma campanha de vendas, por exemplo, e eu acelero. Se uma campanha no Facebook, não sei se alguém usa isso, você pode comprar anúncios no Facebook, não sei se você sabe. Se não sabe, pergunta para o Pedro, ele vai te explicar. E aí é o seguinte, uma campanha, geralmente, o afiliado que está iniciando, ele começa com R$5, R$10 por dia, às vezes R$50 por dia. Então, eu gosto de começar com 100, 200, R$300 no começo. Depois, às vezes, eu diminuo o orçamento quando funciona. Entendeu? Porque eu quero errar muito rápido. Você acelera os testes. Exato. Cara, gênio isso, cara. Entendeu? Acelera o teste para errar muito rápido. E aí, qual que é a primeira coisa que trava, geralmente? É o medo de perder dinheiro. Tá. Pô, como é que eu vou pegar, tipo, R$1.000... Vou torrar, né? Claro que você tem que respeitar a sua realidade. Okay? Minha realidade hoje permite fazer esse tipo de coisa. Mas realidade nenhuma permite você perder dinheiro. Tá? Então, verdade. Eu não perco dinheiro. O que eu faço? Eu sei que eu vou acertar. Entendeu? Eu vou acertar. Então, você já está contando no seu orçamento com aquela margem de investimento em teste. Tem que ter. Claro que tem que ser uma margem que você esteja disposto. Tem que ser um dinheiro que você esteja disposto a investir em testes para recuperar depois. Eu sempre recupero. Nem que seja para eu empatar depois de parar e fazer outra coisa. Tá. Mas eu sei que eu vou acertar. Então, eu não tento para ver se dá certo. Eu vou tentando e testando até dar certo. Boa. Entendeu? E quando dá certo, isso que eu tive que vencer. Medo de investir. Por exemplo, os primeiros 6 meses eu tinha muito, muito medo de investir. E aí o que eu fiz? Investi. Com medo mesmo. Se eu perder esse dinheiro, cara, perdi. Vamos para frente, eu recupero depois. Confiança em você mesmo. Vencer o medo e errar rápido. Eu acho que essas são duas dicas. Muito bom, muito bom. Quero te agradecer mais uma vez aqui, tua presença aqui no Mentalidade Empreendedora. E, cara, minha recomendação para você, meu amigo empreendedor, é que você siga o Giordano, procura aí Giordano Narada, né? Giordano, né? Italiano, né? E procura por ele, porque você vai encontrar muita coisa legal, se você se interessa por essa área, né, de afiliados e tudo mais. Ele é uma referência, tá, nessa área. E não é por menos, né, que ele está com a gente, né? Então isso é uma coisa que vai, né, além da identificação, da amizade, dessa sinergia, né, de entender quem é a pessoa. A gente também vê e reconhece os resultados que ele tem produzido, aquilo que ele tem produzido, né? Eu gosto de dizer que uma árvore ela é reconhecida pelos seus frutos, né? E o Giordano tem realizado aí muitos frutos e tem demonstrado, né, com as suas habilidades, com as técnicas, com a sua mentalidade, que ele pode levar e tem levado muitos afiliados, pessoas que desejam entrar nessa área de afiliados muito longe. Então, é isso, né? Quero te agradecer aqui. Obrigado, eu que agradeço. Foi muito bom. Legal. Então é isso. Um grande abraço e a gente se vê num próximo vídeo. Valeu!